pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de filtro biológico. Então nós sabemos, né, que dentro do nosso aquário, pelo menos 3 tipos de filtragem são necessárias, né? Primeiro, o filtro mecânico, que geralmente é composto ali do perlon, né, que segura aquele material em suspensão na água, material maior, né, particulado. Temos na sequência o filtro químico, né, que é no caso o carvão ativado ou o purigen, né, ambos aí que tiram metais pesados, odores, né, da água e purificam ela também. E temos o filtro biológico, né, que é ali onde atua as bactérias nitrificantes e desnitrificantes, né? São aquelas bactérias do bem, né, que agem sobre o material que se decompõe dentro do aquário, né? Então, todo o resto de alimento, todo o material orgânico que entra em decomposição dentro do aquário, boa parte dele é consumido, né? E essa é a função do filtro biológico, né? De retirar esse material de circulação, né? E aí ocasionando a manutenção dos níveis principalmente de amônia e nitrito sob controle, né? Então essa é a função do filtro biológico dentro do aquário. E como que a gente compõe um filtro biológico ali dentro do aquário? Durante a ciclagem, naturalmente, essa biologia ela vai se formando, né? Então, enquanto não tem peixes, ou até mesmo para os mais apressadinhos que não esperam todo o ciclo da amônia ser concluído, né? Na ciclagem do aquário, acabam colocando peixe com antecedência, né? Os peixes vão excretando material e até mesmo quando não tem peixes, né, sempre tem material biológico dentro do aquário que vai entrando em decomposição e essas cepas e essa colônia de bactérias ela vai aumentando com o tempo, né? Então, um aquário quando é novo, né, o material orgânico ele vai entrando em decomposição naturalmente e você começa a observar picos, né, de nitrito e amônia dentro desse aquário novo, né? E as bactérias, as cepas, elas vão se multiplicando para consumir esse material orgânico, né, até chegar a um ponto de estabilidade, né, um ponto de ciclagem desse aquário, onde as coisas se equipararam ali, né, equalizaram, né? O material orgânico não consegue mais subir, porque já tem uma quantidade significante já de bactérias nitrificantes e desnitrificantes que consomem esse material orgânico dentro do aquário e mantém um equilíbrio. E aí você vai inserindo os peixes, né, sempre devagar, né, porque você insere um pouco de peixe, você aumenta a matéria orgânica dentro do aquário, né, os peixes começam a comer e excretar, né, e você tem aí novamente um aumento de material orgânico e a colônia de bactérias precisa de um tempo para aumentar e conseguir combater e consumir esse material orgânico a mais que foi colocado no aquário. Não é instantâneo, né? Demora um tempo. Então, por isso que se a gente coloca muito peixe de uma vez só, o crescimento da colônia de bactérias é lento, então esses peixes eles vão sofrer bastante com a alteração de parâmetro da água até que a população de bactérias nitrificantes seja suficiente para consumir toda a carga orgânica que aquela quantidade grande de peixes está produzindo. Então, por isso que é sempre recomendado que a gente vá colocando os peixes, né, gradativamente, vamos devagar, né, com isso daí. Ainda no assunto de biologia dentro do aquário, não só
no momento da ciclagem. Para maiores detalhes também com relação à ciclagem, tem vídeos anteriores aí do canal que explicam bem detalhadamente as recomendações com relação a aquários novos e a ciclagem de um aquário novo, né? Hoje o objetivo maior é para quem já tem aquário já há algum tempo, né? E, por exemplo, algumas situações vale a pena você dar um up na colônia de bactérias dentro do seu aquário, né? Quais são essas condições? Por exemplo, tem muita gente que não faz uso de aquário hospital, por exemplo, quando tem algum peixe acometido por alguma doença. Então tenta tratar aquele peixe que está passando por essa enfermidade dentro do próprio aquário principal. E acaba colocando medicamento, né? Então esse medicamento acaba muitas vezes atingindo o objetivo principal, que é cuidar daquele peixe doente, mas ele também traz uma série de consequências. Por exemplo, ele vai acabar com parte das bactérias nitrificantes que ali estão, né? Então, o que a gente pode fazer para repor, né? Pessoas, por exemplo, que estão tratando dos peixes doentes no aquário principal. A gente pode comprar, né? Tem muitas marcas aí, muitos fabricantes de material para aquarismo, né, que oferecem essas bactérias produzidas em laboratório, né? Até mesmo na ciclagem, é claro que para ciclar um aquário você não precisa gastar um centavo com isso, né? As bactérias elas vão se criando sozinhas, né? A população ela vai aumentando à medida que a matéria orgânica vai aparecendo para ser consumida, até atingir a estabilidade, mas você pode dar uma ajudinha, né? E você, além de dar uma ajudinha, você pode inserir bactérias que foram produzidas em laboratório para esse fim, para o aquarismo. Então, por isso que eu sempre recomendo que de tempos em tempos, né, para recuperar biologia de aquário que passou por medicamentos, né, que foram inseridos, TPAs que foram feitas tirando bastante água, alguma limpeza mais brusca que foi feita no aquário. As bactérias elas precisam de uma superfície porosa para elas se agarrarem ali e não ficarem em circulação, porque se elas ficarem em circulação, elas acabam sendo perdidas, por exemplo, no filtro químico, elas acabam sendo perdidas nas TPAs que são feitas, né? Então, por isso que é importante que tenha uma superfície porosa para que essas bactérias consigam se fixar. E qual é essa superfície porosa mais indicada aí para a utilização? Eu sempre utilizei e recomendo muito as duas principais mídias que eu trabalhei e gostei bastante, a Matrix e a Siporax. Essas duas para mim são as campeãs aí, em qualidade. Tem um monte de marcas aí, tem as mídias da Ista também, que são muito boas, mas essas duas que eu trabalhei são espetaculares. Elas dificilmente elas entopem, né? O material de fabricação é um material bem poroso mesmo. Você vê quando você está manuseando essas mídias novas e também quando elas já estão bastante impregnadas, que você vai fazer aquela limpeza do SAMP, ou então do filtro que você usa, né, do canister, ou daqueles filtros Hang-On, também que ficam pendurados, né, em todos eles eu recomendo utilizar essas mídias. Quando você vai fazer aquela limpeza, tirar aquele grosso, né, fazer aquela TPA mensal lá, mais brusca, né, que a gente dá uma garibada geral no aquário, você percebe que dificilmente elas entopem, elas não ficam saturadas de sujeira a ponto de interromper o fluxo de água por elas, né? Então essas mídias elas são realmente espetaculares
para a fixação dessas bactérias nitrificantes. Então, a utilização de mídias de qualidade é essencial também para a gente sempre manter aí uma boa quantidade nessa colônia de bactérias, né? E utilizar ativadores de tempos em tempos é sempre bacana, porque você vai estar colocando bactérias criadas para o aquarismo dentro do seu aquário. Não são aquelas que geralmente a gente obtém numa ciclagem por tempo, né, sem ativadores biológicos. E dentre as marcas e os fabricantes de mídia biológica, eu já utilizei vários, mas o que eu gostei bastante foram 3. Tem um de mais baixo custo, que é o Nitridac, que é da Prodac. Tem um de médio custo e de boa qualidade, muito boa qualidade, que é o da Siquem, o Stabilit. E tem o que eu gostava mais deles, que é o de uma empresa francesa, né, que é o laboratório Prodibio, que é o Biodigest, que é umas ampolinhas. Inclusive, eu nunca fiz isso no canal, até porque infelizmente o canal não tem assim tantos seguidores quanto eu gostaria que tivesse, né? Mas eu vou fazer um teste nesse vídeo aqui. Eu vou fazer um sorteio quando esse vídeo aqui bater pelo menos aí 500 visualizações. Eu vou fazer um sorteio, eu vou sortear a cada 500 visualizações, eu vou sortear 5 ampolas desse Biodigest, tá? Eu envio para vocês aí por correio. Meu canal ainda não é monetizado nem nada, não tenho a quantidade de visualizações suficientes para isso, mas vou fazer para vocês aí, vou presenteá-los aí, né, com esse material. Então, o Biodigest é essa ampolinha aqui, que vem com milhares de bactérias vivas, nitrificantes, criadas com esse fim, né, exclusivamente para aquarismo. Né? Então, você quebra uma ampolinha dessa sempre à noite, né, que essas bactérias elas são sensíveis à luz, né, por isso que elas sempre ficam dentro do filtro, né, o lugar onde você coloca a mídia, né, aquele local escuro, né, dentro do filtro Rangon, ou dentro do canister, ou dentro do SAMP, lugar que fica no escuro. Então você quebra essa ampolinha de um lado, né, e aí quebra do outro e deixa esse líquido cair dentro do seu filtro ali, para que elas já cheguem no local mais adequado que elas possam ficar, né, o local mais indicado. Então, aqui eu tenho quantidade para fazer 3 sorteios, né? Vão ser 2 sorteios com 5 ampolas e um sorteio com 4 ampolas. Só para vocês terem uma ideia, 5 ampolas é o suficiente para você ciclar um aquário do zero. Tá? Então, para repor a biologia de um aquário aí já em funcionamento por algum tempo, então é mais do que o suficiente. Vocês vão dar um bom up aí na biologia do aquário de vocês. Então, lembrando, né, a questão, o que é melhor? É bom, por exemplo, eu encher o meu filtro de mídia para fixação de biologia? Até um certo ponto eu diria que é bom, né, porque você sempre vai ter ali disponível uma superfície adequada para a fixação da colônia de bactérias. Porém, passando de um certo ponto, acaba sendo desperdício de dinheiro, porque essas mídias elas não são baratas, né? Claro, eu estou me referindo a essas duas que eu citei, né? A Ciporax e a Matrix, até mesmo a Ista também, são mídias excelentes, de altíssima qualidade, porém o preço também não é baixo. E como a quantidade de bactérias
o tamanho da colônia de bactérias ele é diretamente proporcional à quantidade de matéria orgânica depositada naquele aquário diariamente. Então, se você tem um aquário com poucos peixes, ou seja, um aquário que gera pouca matéria orgânica, não adianta você ter vários litros de mídia ali, que a quantidade de bactérias ali vai ser proporcional à quantidade de peixes que você tem dentro do aquário. Então, quanto mais peixes, mais mídia eu recomendo que vocês tenham. E é sempre bom ter um pouco mais de mídia do que menos, porque pelo menos você garante, né, que vai ter ali um espaço poroso suficiente para fixação dessas bactérias. Tá? Então é melhor faltar um pouco, é melhor sobrar um pouco do que faltar. Tá? Mas não precisem pesar na mão aí. Só para vocês terem uma ideia, no meu aquário, que tinha aí 500 litros, mais os 100 litros do SAMP, eu poderia ter aí 2 litros de mídia, que já era o suficiente para tratar toda essa água. Eu tinha o dobro, né? Eu tinha 4, talvez até um pouco mais. Mas muito mais que isso também é desperdício, que nem eu tenho um colega que ele gosta de jumbo, né? De peixe jumbo. E tem um aquário enorme também. O SAMP, acho que só o SAMP dele tinha acho que 300 litros, né? E ele acabou pesando um pouco na mão, na minha visão, né? Ele colocou lá 10 litros de mídia, né? 10 litros de mídia, faz tempo que eu não vou atrás de preço de Siporax, por exemplo, mas na época que eu comprava, uma caixa com 1 litro de mídia Siporax, ela custava cerca aí de 100 e pouquinhos reais, né? Então, você gastar aí 10 litros, né, já são R$1.000 de mídia, né? Para um aquário, no caso dele lá, que o aquário dele, se eu não me engano, tinha 1.500 litros, alguma coisa assim, muito, não precisaria de tudo isso. Você poderia estar gastando mais com os peixes do que com o aquário, mas enfim, sempre melhor sobrar do que faltar, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha mais na minha colinha aqui, ver se eu esqueci de alguma coisa. O Stability, Siporax Matrix, entupimento, baixa porosidade. Bom, acho que seria isso mesmo, pessoal. Lembrando, eu mencionei algo com relação ao aquário hospital, né? Então, só tem um vídeo também tratando de aquário hospital e metodologia para tratamento de peixes doentes, né? Só uma dica, né? Sempre tentem ter um aquário hospital, até porque não precisa ter um aquário muito grande para trabalhá-lo como hospital, né? E sempre a gente poupa muitos problemas no aquário principal tendo um hospital separado, tá? Porque aí num aquário principal você acaba danificando a biologia dele e tem que acabar tirando a filtragem química também para a medicação fazer efeito. Então sempre tentem utilizar na medida possível aquários hospitais. Mas não tendo a possibilidade também, a gente sempre dá um jeito de fazer as coisas darem certo também. Tá bom, pessoal? Contem sempre comigo. Precisando de algum vídeo novo, algum assunto específico, pode mandar aí nos comentários que eu tento da melhor forma aí atender a todos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.